Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Biocast, nosso podcast focado em ciência da natureza. Sou o Leandro, Ana Júlia, Breno, Guilherme e Lucas. E hoje estamos com a presença do nosso professor Sandro, da área de biologia. Cara, é fera, top, geneticista, é o fera de Vilhena, do Rondônia do Brasil todo. A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto daquele texto que a gente tem na página 115, 116, que fala sobre os resultados nulos. Os resultados nulos são realmente nulos ou eles têm um avanço? O porquê é importante divulgar esses resultados nulos? Então, o livro traz essa reflexão pra gente de que realmente é importante a gente divulgar o resultado nulo. Porque o resultado nulo, ele é um avanço. Exatamente. Porque se eu tenho um resultado, eu não consigo chegar no objetivo que eu quero, mas eu registrei tudo o que eu fiz, os materiais que eu usei, os componentes, o caminho que eu tomei, o livro faz a gente refletir que sim, se eu botar tudo que eu fiz no papel e deu errado, a próxima pessoa, ou até mesmo eu, posso pegar o que eu escrevi, o que eu registrei e fazer de uma forma diferente, usar outros componentes, tomar outro caminho. Então sim, os resultados nulos realmente demonstram um avanço, a gente pode avançar através dele. E agora, nosso grupo separou cada pessoa uma perguntinha para a gente ir comentando sobre e perguntar para o professor. Professor, a primeira pergunta que a gente separou é a seguinte: historicamente, eles costumavam ignorar essas pesquisas que deram errado. O que o senhor podia falar para a gente sobre isso, sobre essa anulação dessas pesquisas antigamente, assim? Boa tarde, pessoal. Inicialmente agradeço o convite de participar do podcast de vocês e falar de um tema tão relevante e substancial. E para mim é muito tranquilo falar sobre isso, é algo que eu gosto, questão de divulgação científica. Já escrevi algumas coisas, alguns artigos sobre isso, livros sobre isso também. Então agradeço a oportunidade, de verdade. O fato de você pontuar aí a relevância de se divulgar dados, mesmo que não sejam relevantes do ponto de vista do pesquisador que esteja analisando, muito pertinente. Existem alguns termos que eu vou falar aqui para vocês, inclusive, um deles são os vieses científicos. Os vieses científicos justamente são esses termos que induzem um determinado pesquisador ou um determinado analista daquela pesquisa a buscar um resultado favorável de acordo com a sua perspectiva de visão do trabalho. Eu costumo usar o exemplo do 6 e o 9, que quando você olha por um ângulo, você enxerga o 6 e por outro ângulo você enxerga o 9, sendo o mesmo número, porém com pontos de vista diferentes. Isso caracteriza um viés, por exemplo, científico. E dentro da ciência é muito comum a gente encontrar isso. Buscar referências dentro do trabalho que respondam de forma adequada àquela minha pergunta, a minha pergunta, porque fui eu que elaborei. Porém, na maioria das vezes, perguntas aleatórias, alheias, terceirizadas, por exemplo, de outros membros da equipe, acabam sendo ignoradas porque não foram devidamente respondidas daquela perspectiva do 6 e do 9. Um outro viés, que eu já vou colocar para vocês, que a gente chama de cereja do bolo, que é buscar preencher a cerejinha do bolo de cada um. Então a minha cereja não é sua, não é dele. Então, resultados diversos que são abordados dentro de uma pesquisa vão favorecer um, outro ou ambos. Porém, eu só tenho um trabalho. Qual é o resultado mais efetivo? Então isso acontece com muita frequência, dentro da ciência. Acredito que vai continuar acontecendo por um bom período de tempo, mas que na maioria das vezes são ignorados. Então esses resultados que a gente chama de resultados nulos ou resultados que não respondam adequadamente àquela minha pergunta. Vou pegar um exemplo bem clássico. A indústria farmacêutica despeja um caminhão de dinheiro para produzir uma droga qualquer. Em torno de 5 bilhões de dólares, hoje é a média, 5 bilhões de dólares para uma pesquisa que vai atingir de 8 a 10 anos para que essa droga seja disponibilizada no mercado farmacêutico, na indústria. Imaginemos que foi projetada uma pesquisa, se despejou um caminhão de dinheiro, passou 8 anos, o resultado não veio. O investidor certamente não vai pensar duas vezes em ignorar os resultados desfavoráveis ou nulos para incorporar a cerejinha do bolo ali, que ele quer favoravelmente a droga para entrar no mercado e ele ter um retorno financeiro. Então isso acontece com muita frequência, infelizmente, e principalmente na indústria farmacêutica. Certo, eu falando sobre essa questão historicamente, até trazer um ponto de vista interessante, um filme que a gente assistiu até na escola mesmo, era o
E a vida continua. E a vida continua. Inclusive, é o professor Inês que botou a gente para assistir, que ele conta um pouco daquele contexto da época quando o HIV surgiu. Então, as pessoas estavam meio que assim, muita pessoa doente, e eles não sabiam o que era, como era transmitido, se era justamente pelo sangue ou se era na questão sexual. Então, eles estavam tudo às cegas, né? E todo mundo correndo atrás, o dinheiro sendo gasto, às vezes o pessoal tirando o dinheiro deles porque estava vendo que não ia achar uma resposta para o que era aquilo. E a gente viu que naquele contexto, eu não me lembro se no filme era a própria União Soviética ou se era a China que estava rivalizando com os Estados Unidos nessa produção, nessa busca de descobrir o que era, né? E eles, tipo assim, ficavam se escondendo. Eu descobri uma coisa aqui, eu não divulgava. Então, enquanto a pesquisa ali, no caso do filme, acho que o país inimigo dos Estados Unidos estava um pouquinho à frente. Enquanto ali estava um pouquinho à frente, porque eles tinham resultados, eles tinham descobriram coisas a mais, eles não estavam divulgando para os Estados Unidos, para eles tentarem, tipo assim, com a tecnologia deles, com as mentes deles, tentarem fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu vi naquele cenário, nesse contexto, que eles escondiam porque eles queriam mérito para eles, entendeu? Era muito uma questão de mérito e dinheiro também, Isso, né? Que eles queriam chegar na frente. E ego. Principalmente. Pode se lembrar um pouco também, atualmente, assim, que a diferença no caso, que antigamente, que nem como a Lê disse aí, cada um meio que fazendo o seu, separadinho, e pode tirar exemplo o Covid agora, onde todo mundo meio que se ajudou, podemos dizer assim, espalhando a sua pesquisa sempre ali, querendo ou não, cada um sempre queria o primeiro a achar, ia ser o que ia achar o caminhão de dinheiro, mas todo mundo querendo meio que se ajudar ali para descobrir o mais rápido possível a cura da vacina. Excelente observação, trazendo um pouco mais agora para nossa realidade atual, né, e contextualizando essa questão do Covid com eventos mais históricos aí, a necessidade de se compartilhar ciência. Então, eu como cientista tenho a obrigatoriedade de defender essa área de divulgação científica, esse tema tão relevante, até por questões de negacionismo científico, que a gente tem muito mundo afora, e o Brasil não fica diferente, né, em relação a isso. Que se perpetuou nesse período pandêmico aí, a questão das vacinas, inclusive, do negacionismo científico. Do porquê de uma vacina ser produzida tão rapidamente, qual a eficácia e eficiência dessa vacina. Isso se discutiu muito, né, muito, principalmente no Brasil, mas não isoladamente no Brasil, mas no mundo. Vamos lá. Primeiramente, nós tínhamos em torno do período pandêmico, assim que se estourou o período pandêmico de fato, 300 laboratórios efetivamente trabalhando 24 horas por dia. 300 laboratórios no mundo, com bilhões e bilhões de dólares investidos em ciência e tecnologia para essa finalidade. Então foi o único momento da história até hoje que de fato todos os países, independentemente da convicção política, né, compartilhavam informações e somavam esforços. Por isso, de fato, se produziu tão rápido e de forma tão eficaz e eficiente. E poderia até ser, em outros momentos, mais acelerado até, essa produção de vacina, devido ao avanço que a gente teve, assim, absurdo de difusão de informação. Mas passou o período pandêmico e acabou de novo. Então hoje já voltamos às normalidades, onde cada um tem a sua autonomia e cada um tem, por competição mesmo, né, científica e tecnológica, por vender tecnologia, né? Muitos países vivem disso, principalmente países asiáticos e o norte americano. Eles vivem muito na venda de tecnologia para países como o nosso, o Brasil. Engraçado porque quem vai desenvolver a pesquisa lá somos nós brasileiros, na maioria das vezes. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, inclusive, para vender para o próprio Brasil depois. Então isso é uma problemática bem grande que a gente enfrenta na questão de difusão hoje de informações, porém necessária, se mostrou muito eficaz e eficiente no período pandêmico, mas existe a questão da globalização e autonomia financeira, um país, né, burocraticamente exercendo atividade sobre o outro por questões, seja ideológicas, religiosas ou até financeiras. Então, infelizmente, isso se perpetua e vai continuar por um bom período de tempo. Um outro exemplo clássico, pegando historicamente, a necessidade de se divulgar informações, e eu também gosto de listar isso, listo isso nas minhas palestras, quando eu falo, foi a questão do Mendel. O Mendel que não divulgou os seus resultados justamente por questões espirituais dele, né? Questões, já que ele vivia em um monastério, então
na visão dele, ele estava brincando de Deus porque ele estava literalmente manipulando uma vida e criando uma nova. Então aquilo para ele era muito errado e ele arquivava, porém ele tinha todas as anotações. E o quanto nós não avançamos em ciência porque o Mendel não fez isso, por questões pessoais dele. Após as descobertas que o Mendel tinha feito, em anotações, dados extremamente fantásticos, né, estatísticos, que após alguns anos da sua morte é que de fato veio à tona todas as características que ele anotava, as características genéticas, e teve um boom absurdo. E unicamente a partir dos trabalhos de Mendel que entendemos a questão da hereditariedade e o melhoramento genético que a gente conhece hoje, transgenia, melhoramento genético de tudo quanto é coisa, só veio a partir dos conhecimentos que o Mendel fez. Então o cara fez isso lá atrás, em 1900, para nós estarmos colhendo frutos fantásticos hoje, em 2025. Né? E posteriormente também tivemos a questão de Marie Curie, Watson Crick, que por conta de compartilhar informações, no caso ele não foi uma ideia legal, né? Porque o Watson Crick surrupiaram ali as ideias dela, né? E utilizaram em seu benefício, prejudicando, mas também a questão de compartilhar para todo mundo crescer, né, no conhecimento, e a partir do momento que se divulga essa informação e ela se torna universal, ideias passam a surgir a partir do momento que se interpreta de forma diferente o 6 e o 9 lá. Então eu tenho a mesma informação, interpretei de um jeito, posso utilizar daquele jeito. Interpretei de outro jeito, posso utilizar de outro jeito, e no fim das contas, as duas situações podem ser favoráveis, porém, em aplicabilidade diferentes. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Professor, o que significa reprodutividade e por que ela é tão importante para a ciência? Oh, excelente pergunta. Boas perguntas de vocês, inclusive. A questão da reprodutividade é a capacidade de eu ter, né, a condição de efetuar uma mesma pesquisa em diferentes pontos do planeta. Exemplo, nós temos aqui no Brasil um país tropical e tal, com umidade relativamente estável, né, sem eventos climáticos catastróficos relevantes, e eu quero estudar eventos climáticos aqui no Brasil. Sei lá, terremoto. Certamente eu vou ter prejuízo quanto a isso. Eu não tenho dados que sustentam, de fato, a minha pesquisa aqui. Porém, a questão da reprodutividade que você falou, eu posso reproduzir um evento, né, climático, um estudo de evento climático envolvendo terremotos aqui no Brasil, me baseando em técnicas desenvolvidas em outro país que sofre um terremoto, por exemplo, o Japão. E eu posso adequar isso de acordo com a minha necessidade. Isso é reprodutividade. Utilizar um embasamento teórico, metodológico de um trabalho que deu certo e adaptar para a minha realidade para que ele também dê certo. E vice-versa. Da mesma forma que eu também posso desenvolver um trabalho imitando, né, a metodologia de um, o outro faz por mim. E isso é um avanço em agilidade, em rapidez. Ao invés de eu criar e elaborar uma nova metodologia do zero, eu pego uma pronta e adapto de acordo com as minhas necessidades. Para a ciência, isso é crucial. Não tem como fazer ciência do zero. Não mais. Isso é um retrocesso burocrático, tecnológico, científico aí de décadas. Então não tem como. Se não tiver a questão da reprodutividade, né, a capacidade de reprodução de qualquer trabalho científico, esse trabalho científico ele é tido como inválido. Eu não consigo publicar um trabalho científico desde que eu não tenha de forma muito direcionada a condição de reprodutividade. Interessante, professor, que quando o pessoal mandou essa pergunta no grupo, uma visão mais pessoal minha, eu mesmo lendo reprodutividade, imaginei que seria reproduzir como a gente estava nessa linha de raciocínio do experimento nulo, né? Na minha cabeça estava muito isso, eu não fui atrás de saber o que era a própria reprodutividade. Eu imaginei que seria reproduzir um experimento que deu errado, justamente usando um caminho diferente, né? É o contrário, é reproduzir o que deu certo. Reproduzir o que deu certo para adaptar o contexto, né? Exato. Interessante. Mas vamos para a próxima, então. Eu também queria saber o que são relatórios registrados e como isso pode ajudar a dar mais credibilidade para as pesquisas. Ótimo. Os relatórios, eles são prestação de contas. Né? Então, todo pesquisador hoje, eu vou tirar como base no Brasil, no resto do mundo, não necessariamente acontece dessa forma. Mas no Brasil, nós, cientistas, produzimos ciência e tecnologia a partir de recursos públicos. São raríssimas empresas que investem dinheiro privado para desenvolver tecnologia de base, ciência de base que a gente fala. Ciência de base seria o começo mesmo, né? O estudo básico de tudo, e a partir desse estudo básico passa-se a incrementar complexos.
Só para vocês terem uma dimensão, os Estados Unidos nunca desenvolveu nenhuma pesquisa na Apple. Nunca. Não existe nenhuma pesquisa de tecnologia envolvendo a Apple no planeta. Toda a tecnologia por trás da Apple é copiada da Samsung, por exemplo, e da Xiaomi. Eles otimizam, então eles pegam aquilo pronto e colocam um degrauzinho a mais. Ou seja, avança um monte de tempo e dinheiro e ganha mais um monte de dinheiro em cima. Sacada do cara, parabéns para ele, né? Tudo com base em prestação de contas, a partir de trabalhos científicos. Mas aqui no Brasil, a prestação de contas, que são os relatórios, é uma descrição detalhada dos recursos envolvidos naquele determinado experimento. A vantagem disso e relevância: primeiro, credibilidade do trabalho, porque mostrou onde foi investido, né, o dinheiro, os recursos públicos de cada estado, município, por exemplo, e também a condição de uma reprodutividade dos trabalhos, sabendo do orçamento de forma precoce. Então, se eu quero, né, desenvolver o trabalho em outro ponto, eu já sei os recursos que foram e toda a técnica desenvolvida por trás e quanto aquilo me custou. Então, esses relatórios são muito relevantes, importantes para a questão da reprodutividade, porque esses detalhes não são trazidos nos trabalhos científicos, só os relatórios, além também de manter de forma fidedigna, dentro do relatório, os prós e os contras. Porque nos trabalhos científicos, de forma geral, como são trabalhos muito conclusivos e diretos, né, a gente não tem margem para ficar discutindo, aponta-se os pontos positivos, os negativos são ignorados, mas que são entrados nos relatórios e que devem ser considerados na hora de uma reprodutividade. Acredito eu, assim como o senhor disse sobre o Mendel, que essas anotações que ele fez, que ele desenhava, ele chegava e desenhava as ervilhas, esse cruzamento, acho que deu muito também credibilidade ao trabalho dele, tanto que foi, depois que ele morreu, né, foi comprovado. E a partir disso, né, imagino eu que depois, né, de muitos outros cientistas também se juntarem e levarem o trabalho à frente, foi criada também aquela técnica, né, atualmente, que é a CRISPR-Cas9, que é uma coisa que eu acho muito interessante, tipo, é um avanço pra mim que eu acho, sei lá, genial. Sim. Pra mim é algo muito legal. E eu queria até comentar aqui sobre, o senhor comentou na sala de aula, sobre aquele chinês que conseguiu mutar os genes de duas gêmeas, né, o DNA, pra alguma coisa sobre o HIV também, que era pra ela ser mais... Sim, não especificamente o HIV, e não o termo mutar, mas ele editou. Editar, com a técnica de CRISPR, né? Sim, em 2018... desculpa, pode continuar. Não, mas era isso, e eu queria até falar com o senhor que nessa parte científica também tem que entrar muita ética, né? Porque sim, ele foi lá e editou algo que, né, causou no que causou agora, que foi as gêmeas lá que o senhor comentou, que elas ficaram cegas, que a audição delas ficou muito aguçada. São extremamente inteligentes, porém não enxergam direito e não ouvem direito. Mas essa questão ética é muito relevante, né? E quando se envolve pesquisa científica, tem que se considerar muito a questão ética, inclusive para qualquer trabalho que a gente vai publicar ou analisar. Eu atualmente sou revisor de 4 revistas asiáticas. E quando eu recebo essas revistas, esses artigos para revisar, total neutralidade, imparcialidade, até porque eu nem sei quem são. Então eu recebo os trabalhos, eu não faço ideia de onde que é, quem desenvolveu, porque são as cegas. Isso é a questão ética, né? Você não ter o que nós chamamos de conflito de interesse. Sim. Então quando eu recebo um trabalho, e esse trabalho porventura é o que eu queira fazer, imagina, eu sou da área de genética, e eu quero desenvolver um melhoramento, e eu recebo um trabalho daquilo que eu quero fazer no que vem. O cara está passando na minha frente, digamos assim, né? Quando as pessoas não têm ética ou há essa questão de conflito de interesse, certamente vai fazer algo para prejudicar ou roubar as ideias. Rouba as ideias desse trabalho, manipulo para que ele não seja publicado e desenvolvo para tentar publicar antes dele. Questão de drogas, por exemplo, envolvendo a psiquiatria, acontece muito isso, porque causa muita dependência. Então a indústria farmacêutica quer aprisionar e aprisiona esse determinado paciente por uma década. É uma década dependendo daquela determinada droga, até que venha outra no mercado. Entrou muito dinheiro. Então acontece isso, e a questão ética que você pontuou é crucial. Seria crucial se fosse seguida à risca, mas a gente vê aí vários
pontos que a ética não é seguida, tão pouco conflito de interesse é levado adiante. Agora, acho que vai ser a última pergunta já, né? Tá finalizando aqui já. O que você acha sobre até algum cientista, posso dizer, que eles acham que alguns experimentos que deram errados são, posso dizer, caracol. Descartados. Nulo, que não vai ajudar em nada. Se tem algum experimento que não serviu para Vamos supor, ciência. ele estava fazendo algum experimento, acabou dando errado. E o que você acha sobre eles que acham que isso não vai ajudar em nada? Assim, falou sobre ele querer anotar sobre o que ele fez, essas coisas. Deu errado, não vou registrar, Isso. não vou divulgar, não vou fazer nada. Boa pergunta também. A questão dos registros sempre é válida, independentemente do que você acredita ser errado. Por quê? Historicamente, nós temos vários registros de pesquisas que foram desenvolvidas lá atrás, com mentes brilhantes, porém a ciência não avançou no conhecimento dessa mente. Então, a pesquisa em si, ela não respondia às perguntas levantadas, as hipóteses naquela época, porque nós não tínhamos conhecimento científico e tecnológico mesmo. Não tinha. O Mendel, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O Mendel respondeu o que é hereditariedade sem saber o que era hereditariedade, porque nós não tínhamos nem sequer conhecimento do que era genética. Quiçá hereditariedade, quiçá o que era gene. Felizmente o Mendel notou. Então, para ele, aquilo poderia ser algo simples, mas era algo extremamente complexo. Então, a relevância de se anotar é que nós não sabemos quanto nós vamos avançar em pouco tempo na ciência e tecnologia para responder essas perguntas que hoje você não conseguiu responder porque não tem ciência para isso ainda. Então, avança-se um degrau de cada vez. Isso que é o mais relevante. A gente chama isso de ciência de base. Avançamos degrau por degrau. Registros. Eu não sei se o meu registro vai ser útil daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos. Mas certamente vai. Né? Porque eu vou ter um registro de uma pesquisa de base, fulano outro registro, ciclano outro registro. Ao final das contas, há uma compilação desses pequenos registros que se torna um grande registro. Alguém tem que fazer a união disso. Este alguém se chama avanço científico e tecnológico, que a gente muitas vezes não tem acesso até hoje. Respondeu muito bem. Então é isso, professor. Agradecer de novo a disponibilidade do senhor estar aqui com a gente realizando essa entrevista, agradecendo o compartilhamento do conhecimento com a gente e o pessoal que está assistindo a gente. Então, agradecer ao senhor como um grupo e obrigado. Pessoal, Obrigado, gente. obrigado também por terem assistido até aqui. Agradecemos todo mundo. E é isso. Finalizados. Olá, estamos aqui com o professor Rodrigo. Decidimos entrevistar ele pelos seus conhecimentos e suas formações e queríamos saber o que ele pode passar para a gente hoje sobre os resultados nulos das pesquisas. Boa noite. Boa noite, Mariana. Um prazer. Primeiramente, você pode contar para a gente um pouco da sua formação acadêmica? Sim, eu me graduei em Educação Física, depois fiz um mestrado e doutorado na área de Ciências Biológicas, na área de Bioquímica, Biologia Celular e Molecular, e fiz 2 pós-doutorados na área de Fisiologia, principalmente Fisiologia Endócrina. E em qual área da linha de pesquisa você está fazendo parte ultimamente? Ok, eu tenho atuado na área de Fisiologia, né, inclusive eu sou professor dessa disciplina aqui na Universidade Federal de Goiás, e eu tenho atuado na área de obesidade e diabetes, em estudos, né, nessa linha de obesidade e diabetes. Mas atualmente eu tenho focado mais especificamente no que nós chamamos de programação ou imprint cardiometabólico, né, que é caracterizado por surgimento de doenças na vida adulta, só que causado por insultos sofridos nas fases iniciais da vida, como, por exemplo, na gestação ou lactação. Esse conceito ele vem de uma realidade durante essas 2 fases, né, de desenvolvimento, a gestação e a lactação, de transtornos nutricionais, ambientais, hormonais, ou até de contaminantes ambientais, como, por exemplo, os agrotóxicos, né? Quando a mãe é exposta a essas condições, isso pode causar alterações epigenéticas nos filhotes que vai acompanhar eles por resto da vida. E aí, lá na vida adulta, isso pode se manifestar como uma doença, como, por exemplo, diabetes ou doenças cardiovasculares. E aí, nesse sentido, por exemplo, atualmente a gente terminou um projeto de doutorado de uma aluna minha, onde nós investigamos a exposição materna à nicotina durante a lactação e vimos alterações cardiovasculares nos filhotes na vida adulta.
Então, eu diria que a nossa principal linha de pesquisa está dentro desse contexto de programação cardiometabólica. Cardiometabólica porque você está associando metabolismo e doenças cardiovasculares que vão surgir lá na vida adulta. Então, a gente pode ver que você faz parte dessa área de pesquisa mesmo. E o que você pode falar sobre os resultados nulos? Você acha que publicar esses resultados pode evitar um desperdício de tempo e de dinheiro de outros pesquisadores e investidores? Muito legal sua pergunta. Eu fico muito feliz de saber que vocês no ensino médio, né, estão tendo esse tipo de discussão em sala de aula, né? Parabéns para a sua professora. Essa pergunta é muito interessante. Eu vou voltar para o contexto do trabalho de doutorado da minha aluna. Olha a nossa hipótese. Nossa hipótese é que a exposição materna à nicotina durante a lactação causaria doenças cardiovasculares nos filhotes na vida adulta, lá quando os filhotes já estivessem na vida adulta. Isso em ratos de laboratório, né? Tanto machos quanto fêmeas. E sim, a gente confirmou essa hipótese. Só que nas fêmeas, o desenvolvimento das doenças cardiovasculares foi menor do que nos machos. Significa que esses resultados são nulos ou irrelevantes? Não. São resultados importantes também. Mas, de alguma forma, as fêmeas têm uma certa cardioproteção, né? Então, nem sempre um resultado que parece negativo, ele é um resultado nulo, né? Eu diria o seguinte, que ele é um resultado que não confirma a hipótese, mas ele é um resultado tão relevante quanto qualquer outro. Então, do meu ponto de vista, sim, é importante publicar esses dados, e eles servem, né, como ponto de partida para outros estudos. Entendi. Evita, né, de que alguns pesquisadores futuros comecem esse processo todo do zero, eles já têm ali um ponto de partida. Exatamente. E você tem algum conhecimento sobre como as revistas científicas e as instituições de pesquisa estão lidando com essa questão dos resultados nulos hoje em dia, que estão tendo tantas pesquisas? Boa pergunta também. As instituições de pesquisa não interferem muito nisso, né? Mas uma percepção pessoal que eu tenho é que quando a gente submete um artigo para ser avaliado, para ser publicado numa revista, é que podemos dizer que existe uma melhor aceitação quando todos os resultados do artigo se encaixam perfeitamente, né? Ou seja, tudo dá certinho, direitinho, como a gente tinha pensado na hipótese inicial, né? Mas a gente tem, dentro de um rol, de um arcabouço de resultados, alguns corroboram com a hipótese inicial e outros não, né? Não é que necessariamente eles neguem a hipótese, mas eles não atingem de forma positiva, vamos falar entre aspas, né, aquela pergunta inicial. Mas são resultados. E assim como você diz, servirão de ponto de partida para outros estudos. Então, a gente sempre vai ter trabalhos com resultados muito positivos dentro da hipótese inicial e outros que não são tanto. E muitas vezes resultados que negam a hipótese, né? Como isso já aconteceu no passado, né? Nossa, mas o resultado não está dando exatamente aquilo que eu esperava, né? Mas o resultado é resultado. E a gente tem que seguir sempre os dados. Bom, nós do terceiro ano A do SESI de Vilhena agradecemos a sua participação, mesmo tão de longe, passou conhecimento para a gente, e desejamos boa sorte nas suas pesquisas futuras. Muito obrigado, desejo mesmo para vocês.